primeiro quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que nos acompanham. Dr. João Américo Rodrigues de Freitas, presidente da Comissão de Processo Penal, aqui presente, doutora Gorete, doutora Paloma, doutor Ivan Moreira, aqui parabéns a todos, com certeza teremos um rico debate. Obrigado, doutor. Bom, após o registro aqui dos advogados que estão aqui nos prestigiando, gostaria de passar novamente a palavra para a doutora Eliane, para ela concluir o seu raciocínio, e em seguida também passar para a doutora Lucimere, para que ela possa comentar a respeito. Como eu estava falando, né, quando eu estava elaborando essa nota técnica, eu fui atrás de muitos conceitos de dignidade humana, porque como é muito amplo e não tem delimitação, né, eu encontrei um bem que me deixou chegou mais perto daquilo que eu imagino que seja dignidade humana, que foi do Plácido e Silva, quando ele diz que dignidade é a palavra derivada do latim dignitas, virtude, honra, consideração. Em regra se entende a qualidade moral que, possuída por uma pessoa, serve de base ao próprio respeito em que é tida. Compreende-se também como o próprio procedimento da pessoa pelo qual se faz merecedor do conceito público. Em sentido jurídico, também se estende como a dignidade, a distinção ou a honraria conferida a uma pessoa, consistente em cargo ou título de alta graduação. No direito canônico, indica-se o benefício ou prerrogativa de um cargo eclesiástico. Quer dizer, abrange de uma forma geral a dignidade da pessoa de uma forma geral. Então, fui atrás desse conceito para poder entender onde era que estava a ferida, que isso é uma ferida da nossa sociedade, uma ferida muito dura, uma ferida muito dolorida e que a gente, às vezes, não quer enfrentar. Mas é preciso também que a gente tenha sensibilidade para saber o que os outros sofrem. Se a gente não sofre, mas que outros sofrem. E é preciso a gente adentrar no social para evitar crimes mais graves. Então, eu, no meu entendimento, achando que o certo, no meu entendimento, era que não fizesse o acordo de não persecução penal e aquele criminoso que cometeu o crime de racismo ou a injúria do artigo 140, parágrafo 3º, não saísse de uma delegacia ou de uma promotoria como se tivesse praticado um crime tão leve, como se ele não tivesse o entendimento, não, eu vou pagar uma cesta básica e chamar o negrinho safado novamente. Me desculpe, mas é essa a expressão que as pessoas dizem. É isso, Anderson, que nós estamos acostumados a ouvir, entendeu? Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa pedagógica, cultural. Nós temos que acabar com essa cultura e nós temos que enfrentar o racismo de frente, como ele é, diante da nossa sociedade. Perfeito, doutora Eliane. Eu gostaria de passar a palavra para a nossa conselheira da OAB Caruaru, doutora Lucimere Passos, que é também vice-presidente da comissão. Observando e analisando as considerações iniciais feitas pela doutora Eliane, nós teríamos a dizer mais ou menos o seguinte: nós que lutamos, nós que advogamos nas diversas áreas da advocacia, especialmente na área criminal, nós sabemos que o processo penal brasileiro ele é o mais moroso do mundo. A maioria dos crimes graves, eles tornam-se lides quase que intermináveis, né? E os crimes de menor potência, os crimes pequenos e médios, eles são sempre vocacionados, né, a serem alcançados pela prescrição, o que resulta num sentimento de constante sensação de impunidade na sociedade brasileira. Feita essa introdução, eu quero dizer com isso que, mesmo assentada em todos esses instrumentos normativos que a doutora citou aí,
porque, na verdade, a própria Constituição, que é talvez o mais antigo desses instrumentos normativos, de 1988, ele já define o crime de racismo como um crime inafiançável e Inafiançável e imprescritível. prescritível. Alguns anos depois, acho que cerca de 11 anos depois, com o surgimento da Lei 9459, né, barra 1997, que fez aquela adição no crime de injúria, né, criando um parágrafo terceiro como sendo um crime de injúria qualificada. E, inclusive, a própria definição desse parágrafo é bem equivalente ao que diz ao artigo 20 da Lei 7.716/89, que é o crime de racismo. Eles também se aproximaram, esses dois tipos penais, também na pena, não é? Porque a pena combinada a ambos vai de 1 a 3 anos, como reclusão, 2 a 5, e crimes de reclusão e mais a pena. O que eu fiquei assim analisando e pensando quando eu li a nota técnica, eu entendi perfeitamente, até porque a senhora fez aí discorreu brilhantemente sobre a questão da dignidade, quanto valorar para quem sofre o crime de racismo. O que dizer? Qual seria o valor de alguém? Ontem eu estava aqui em casa e recebi a visita de um cidadão com uma criança de 8 anos. Eles ambos são negros, também são amigos. O menino é assim, uma criança bastante inteligente e eu não conheci, fiz um elogio. Eu disse assim, mas que gato. Aí o avô dele disse, ele não é muito chegado a receber elogio, não. Eu disse, mas como? Um gato desse não recebe elogio? Ele disse, não, eu não gosto muito, não. Porque assim, ninguém nunca fala, né? Isso abriu assim uma coisa assim na minha mente. Eu digo, como assim? Ninguém nunca disse que você era um gato? Não, pouquinho. Então, daí, eu depois conversando com a avó dele, eu entendi Autoestima. que isso já são exatamente a baixa estima, essas relações iniciais, que às vezes não começa, não é nem fora de casa, não é nem no espaço público. Essas violações começam dentro de casa. Dentro de casa. Quando começa a dizer, coloque-se no seu lugar, olha, esse é seu lugar de negro. Onde é o lugar de negro? Eu não sei se foi porque eu tive a graça de ter pais assim que tinham, mesmo na época passada, tinham uma visão talvez mais adiantada do seu tempo. O seu lugar é onde você quiser e lutar por ele. E isso a gente internalizou e por isso que a gente foi adiante. Mas eu entendo que existe toda uma geração que começou essas violações no interior da sua casa. Depois, qual é o segundo espaço? A escola. Quantas crianças não são postas à parte? Quantos grupos que não aceitam a inclusão de um colega para fazer um trabalho? E essa resistência é tão somente em função da cor da pele, né? Então, quando o Ministério Público, a gente vê o Ministério Público com essa preocupação, inclusive elaborando uma nota técnica de procedimentos a ser adotado pelos seus pares, realmente isso faz um bem muito grande. Agora, de qualquer forma, eu fico pensando, tem um outro lado de preocupação, sabe, doutora? Que é em virtude daquilo que eu disse inicialmente, da morosidade com que funciona esse Estado, esse judiciário, até quando isso iria? Quer dizer, a não realização da persecução, levando em consideração esse lado que a senhora traz e que é realmente admissível, mas, por outro lado, também não fazer justiça em tempo hábil, já dizia o próprio Rui Barbosa, né? Que a justiça que não acontece, a justiça tardia é nada mais, nada menos do que uma injustiça, né?
Então, são essas as minhas considerações iniciais sobre a questão da não persecução penal, a não persecução, os não acordos da persecução penal em crimes de racismo. Perfeito, doutora Lucimere. Eu quero aqui registrar a presença de doutora Priscila Florencio, aqui no nosso chat. Doutor Gilmar Pimenta comenta que o acordo de não persecução penal em crimes de racismo funcionariam como uma perpetuação do racismo institucionalizado. E doutor Carlos Antônio parabeniza a OAB Caruaru por trazer esse tema tão atual e tão necessário. Parabéns ao presidente, obrigado, doutor Carlos, aos demais ilustres debatedores, obrigado. Doutor Carlos é da OAB de Surubim, nossa parceira também, um abraço para o presidente da OAB de Surubim, doutor Fredson. Doutor Gilmar trouxe um tema bem interessante, eu comentei um dia desse com a doutora Lucimere e com o doutor Anderson sobre essa questão do racismo estrutural e institucionalizado. Nós tivemos recentemente, eu não vou entrar aqui no mérito, mas uma decisão de uma magistrada, se não me engano foi do Paraná, que foi extremamente infeliz, se houve ou não erro de digitação, mas são termos ali que não, para uma pessoa que é uma magistrada, tem que ter muito cuidado, assim como advogado, assim como promotor de justiça, todos nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós escrevemos para não deixar dúvidas a respeito daquilo que você quer falar. Então, a partir do momento que existe essa infelicidade, essa dúvida, no caso, que pairou, então a gente, de fato, a OAB Caruaru se manifestou e ratificando a nota expedida pela OAB do Paraná e outras seccionais também, E aí nós temos vários casos aqui do motoboy, por exemplo, que uma pessoa insultou, fez menção à cor. Também tem o caso de George Floyd, do americano que foi morto. Mas, diariamente, nós verificamos aqui no nosso noticiário maus tratos contra os negros, tortura, um excesso de força policial na abordagem. Então, assim, infelizmente, como o doutor Gilmar trouxe, talvez um racismo institucionalizado e também estrutural. Isso é muito importante a gente debater aqui. Eu queria ouvir até a doutora Eliane também, doutor Anderson, a respeito dessa temática. Eu concordo com, com os doutores quando falam que seria institucionalizar o racismo. No momento em que eu trouxesse, foi fazer um acordo de não persecução penal na promotoria ou na central, onde nós fazemos os acordos de não persecução penal, no momento em que eu reconhecesse esse acordo, eu estava institucionalizando, E isso é inadmissível. É inadmissível. É como a doutora Lucimara falou, esses dois artigos, ou ordenamentos jurídicos que nós falamos, a Lei 7.716 e o artigo 140, parágrafo 3º, posteriormente instituído, eles são muito parecidos em termos de penas. Um é de 1 a 3, outro vai de 2 a 5, porque na lei, a Lei 7.716 não é um rol taxativo, por isso que colocaram o artigo 140, entendeu? O parágrafo 3º no artigo 140, mas um é imprescritível, outro não é, um é afiançável, outro não é, por isso que um é suscetível do acordo, o outro não é. Eu entendo que nenhum dos dois, nem tanto aqueles que estão na Lei 7.716, como aqueles que estão do artigo 140, parágrafo 3º, não são suscetíveis de acordo de não persecução penal. Não se deve fazer acordo de não persecução penal. Como eu disse, a questão é dignidade humana. E como eu posso aferir a dignidade humana? Isso é o que a gente tem que ter sensibilidade, ser sensível à causa e enfrentar o racismo estrutural, institucional, como o senhor falou aí agora. A questão da juíza foi extremamente grave, muito grave para a nossa sociedade. A impressão que você tem é que você está regredindo, voltando aos porões, da escravidão, das senzalas. A impressão que me deu foi essa, doutora Lucimere, era que eu estava vivendo isso de novo, sabe? E aí, isso é muito triste, A gente sente pelos outros, a minha vida toda, eu convivi com pessoas negras, minhas amigas de infância são negras, até hoje são minhas amigas, são madrinhas,
são madrinhas das minhas filhas, madrinhas da filha delas. Quer dizer, a gente vive junto, eu sinto a dor dessas pessoas. Perfeito, perfeito. Bom, antes de passar a palavra para o Dr. Anderson Carvalho, o nosso presidente da Comissão de Pró-Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos retornar aos debates no próximo bloco. Então, mais uma vez, obrigado a todos aqueles que nos assistem.